E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento, tamo de volta aos vídeos. Bom, quinta-feira, hoje dia 24/10, bora para mais um vídeo. Vou falar para vocês, hein galera, que mercadinho no nome aqui ó, pé no saco, que é um mercadinho assim, hein. Simplesmente dias laterais aí, vamos ver se finalmente encontramos um fundo nesse índice. Mercado realmente ó, deu uma puxada agora de alta, movimentação querendo se ensaiar aqui para um lado comprador, mas ele foi aqui ó, chatinho no decorrer do nosso dia, né. Desde ontem, né? Ontem aqui não teve vídeo de fechamento, mas também aí foi um dia tipicamente lateral, com poucas movimentações, uma bela movimentação de baixa, depois deu uma pancada na alta, depois pancada na baixa, e aí ele ficou lateralizado o resto do dia. Hoje ele abre dentro das extremidades do pregão de ontem e ficou aqui, ó, caindo em conta-gota no começo da manhã, se ensaiou para um movimento de baixa, deu pancadão aqui para outro lado, pancada para baixo e agora sim deu um taquaraço para cima, conseguindo ganhar aí um pouco mais de musculatura do lado comprador finalmente. Renovamos máxima, deixando fundos ascendentes, então podemos ter encontrado fundo aqui no nosso gráfico. Principalmente quando a gente olha pela ótica do Ibov. Olha só o Ibovespa onde ele está, né? A gente sabe que aqui é uma região de troca de polaridade. Então aqui é suportão, aqui era resistência, 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 rompemos com barra bem sólida essa resistência e estamos nessa região sendo testado como suporte. Então o Ibov ele tende a sentir essa região. Aqui a gente tem retração de 61 dessa última pernada, temos alvo da média móvel de 200 e o preço chegando nessa região com 5 barras consecutivas. Então está cada vez mais difícil de vender esse mercado, está ficando barato. Pelo semanal, olha onde a gente está, apoiado na média móvel de 20 do semanal. Então, com troca de polaridade. Então, isso aqui está bem nítido, essa formação aqui pelo semanal de um possível fundo. A gente sabe também que estatísticas de final de ano, que é rally do fim do ano, é algo aí que acontece usualmente nos gráficos, então podemos ter aí uma puxada no final de ano. E era bem propício essa formação pelo diário, pelo semanal, de tentar segurar nessa região aqui. Então, vindo para o índice futuro, está cada vez mais barato. Olha a derrocada aqui que esse índice se meteu. Preço aqui realmente afastado das médias, afastado da média de 8, afastado da média de 20. Um cenário que está difícil de já trabalhar numa ponta vendedora. Por mais que ele esteja caindo, ele está ficando cada vez mais barato. Então, era uma cautela que a gente estava tendo aqui pro início do nosso pregão, pro movimento do pregão de ontem, movimento do pregão de hoje. Então ontem eu acabei ficando de fora do movimento da venda do começo do dia. Eu vim pegar aqui ó, duas compras no pregão de ontem. Então comprei essa barra número 53, 52, depois peguei de novo no teste dessa 47, mas aqui ó, renderam boas pontuações, não consegui aproveitar, o mercado mergulha de novo, e aí tá chato de conseguir trabalhar na venda, né, mas ele vem entregando bons movimentos vendedores. Hoje, para a abertura do mercado de hoje, o que a gente traçou aqui? Temos a nossa região de Fab4 aqui, do final do fechamento aqui de ontem, a nosso quadradinho do Fab4, 2 e 5 minutos aqui estavam levemente comprimidos, os 5 minutos um pouco mais amplo essa formação, mas acompanhamos pelo 2 minutos. Aqui sendo até então do pregão do dia anterior, uma bela de uma região de resistência, olha só, até essa máxima aqui estava sendo resistência, resistência, resistência. Abrimos acima dessa região. Abrindo acima dessa região, essa região ela tende a ser testada como nível de suporte. Opa, peraí, deixa eu voltar para lá. Então, é uma região que tende a ser testada como nível de suporte. Quando a gente vem aqui, ó, por exemplo, para 1 minuto, que eu gosto de acompanhar a abertura, a gente tem uma barra de venda, testamos a região do Fab e já deixamos uma barra compradora. Essa barra número 2 foi o primeiro gatilho aqui do nosso dia, primeiro trade que a gente realizou. E depois eu aumentei posição na barra número 5. Foram aí as oportunidades que a gente viu para a abertura. E alvo desse movimento, o que a gente poderia traçar? Máximas e mínimas do dia anterior. Então a gente tinha a máxima aqui ó, do dia anterior aqui. E a região de mínima do dia anterior aqui. Como a gente abre já rompendo essa região, era a região para buscar máxima. Então dá para excluir essa mínima. E o preço veio justamente testar essa região de máxima. Acabou sendo a região do alvo, um tique acima no 535, que foi o nosso alvo dessa operação compradora. E o mercado acaba virando e vira com potência. Pelo 1 minuto mesmo a gente já enxerga essas barras bem fortes, cruzando a 20 para baixo, voltando para essa zona aqui ó, de suportão. Então realmente um retorno bem agressivo. Pelo 2 minutos também foi um retorno bem agressivo.
Aqui seria um padrão comprador? É um padrão comprador, mas seria um padrão comprador para buscar por um topo mais baixo. Então era um cuidado que a gente deveria tomar caso você optasse por comprar essa barra número 10, justamente identificando a potência desses vendedores aparecendo na região da máxima do dia anterior. Já era a nossa região anterior como resistência, né? Então olha só, o dia anterior, nessa região aqui, a gente teve um grande fluxo de vendedor começando. Olha o vendedor, o tanto que amassou essa movimentação para baixo. Então aqui era um bom ponto para venda. Tanto que o preço bate aqui e o vendedor volta. É uma região de interesse vendedor dentro da nossa metodologia. Então, quando eu estou fazendo uma operação como essa de compra e eu estou querendo romper essa região aqui de resistência, vai ser uma operação. Hoje fizeram uma pergunta na caixinha. Quando trazer uma operação para o break-even, essa daqui é uma operação que se você compra e o preço começa a andar e ele não dá sequência no movimento, para você proteger, porque você está comprando contra uma zona e contra a força vendedora. Então esse trade aqui é um trade ruim para você ficar segurando no stop, porque acaba sendo um stop muito vulnerável, muito fácil de você acabar tomando. E aí, nessa formação aqui, a gente já tem essa grande força vendedora, a média de 20 não suportando a pressão dessa força vendedora, deixa o topo mais baixo, a gente rompe essa movimentação vindo para 200. Aqui a gente faz um ritual de passagem, a gente começa a entrar num cenário um pouco mais lateralizado. Então o que eu fiz? Aumentei o meu time frame para os 5 minutos. E pelos 5 minutos a gente estava levemente configurado, levemente não, né? A gente estava configurado para um cenário um pouco mais vendedor aqui, ó, baixista. Só que eu estava ainda desconfortável para vender esse índice hoje, né? A gente já sabe. E aí, eu vim buscar stops curtos, stops baratos, movimentações com alvos menores. Então, fiz o quê? Vendi essa barra 12. Vendendo essa barra 12, a gente tem alguns possíveis alvos para esse movimento do índice, dentro desse cenário que ele estava sendo desenhado. Primeira possível região de alvo, PDC, que é o Prior Days Close e fechamento de gap. Só que era um risco retorno compatível? Era um risco retorno compatível, quase no 1 para 1 aqui. Só que eu queria buscar um pouco mais, né? Eu queria buscar pelo menos aqui alvo de FIBO. E alvo de FIBO a gente tinha duas possibilidades. O espelhamento do dia, após ele ser rompido ativando esse A, ou então o espelhamento do pivô de baixa, impulsão, correção, ativação desse fundo anterior, ativa o espelhamento. Os dois alvos davam aqui, ó, quase uma confluência de alvos. Então, primeiro alvo aqui possível, espelhando o intraday. Espelho intraday, aqui no 689 seria a região de primeiro alvo. Ou se eu quisesse pegar realmente o espelhamento do pullback, aí seria do topo da barra 10 para o fundo da barra 9 e espelharia esse movimento aqui. Então a gente tinha essas duas possibilidades de alvo. E essas duas possibilidades de alvo foi traçada aqui, ó. A gente tinha esse cenário mapeado. Olha aí, ó, às 10h23 da manhã, a gente tinha mapeado esse cenário possível para alvos desse índice. Cenário mapeado de alvos, o preço atinge essas regiões de alvo, pega a região nossa aqui, ó, de parcial, então primeira região possível de parcial, e o preço volta ancora na VWAP, a VWAP até o momento estava sendo aqui, ó, guiada pelos vendedores e deixa esse padrão de continuidade. Aqui eu caí para os 2 minutos e verifiquei a 200 segurando o movimento. Fiz uma leve adição de posição na barra 46, ele não chegou a pegar minha outra parcial e acabou voltando. Então, o que eu tinha pego na parcial, eu voltei a remontar a operação, acabei ficando sem nada nesse trade aqui dessa venda. E aí o cenário lateralizou. A gente apresenta uma falha de fundo nesse momento, que a gente vem pelos 5 minutos, olha só a quantidade de barras seguidas nos 5 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras seguidas para romper uma região que já tinha recusado anteriormente. Então, essa barra número 31, ela ativa um cenário que a gente chama de Sharp Turn, uma região de suporte, uma região prévia aqui, ó, de interesse comprador, devolve ou surge uma nova barra de força, uma barra de potência, podemos comprar essa barra que ela tem grande chance de dar continuidade. E aí, quais alvos a gente pode trazer? Projeta essa própria barra para cima, você pega 1, 2 vezes, ela pegou aqui, ó, quase 3 vezes o tamanho do seu risco. E aí o mercado chega esticado, mais uma vez aqui, acaba sentindo, aciona um cenário de casa aqui, já seria um trade de retorno para a média móvel de 20. Esse aqui é um trade que a gente faz de retorno à média. Em cima da retração do intraday aqui, do 7,6, a gente teria essa possibilidade para causar esse retorno. E esse retorno ele acaba sendo bem forte, né? Ele acaba voltando praticamente para essa região de mínimas. Só que aqui a gente já estava formando uma baita de uma região zona de suporte. Tava difícil realmente para o preço cair e imagina ele caindo reto, né, com várias barras sequenciais. E aí, da mesma maneira que a gente atinge
que a gente ativa esse cenário do CAS aqui, ó, para fazer uma venda, a gente ativa o cenário do CDB, que é outro setup da nossa metodologia, comprando a eliminação da barra número 52. A compra nessa barra 52 acabou sendo o melhor trade do dia, né? Que o preço ele simplesmente falha a continuidade e joga em linha reta mais de 1000 pontos. A gente volta aqui para 200 praticamente do 15 minutos e a gente consegue sair da congestão até então gerada por esse índice. Renovamos essa máxima anterior e agora sim a gente tem já uma característica de um fundo nesse movimento aqui, ó, olhando por um mais macro. Um fundo pode estar sendo formado num movimento um pouco mais macro. Talvez essa movimentação realmente possa gerar uma virada aqui, ó, pelo gráfico diário e então começar um ralizão de alta. Vamos ver se isso realmente se confirma, se desenha. Para você aí que gosta de um swing trade, é uma boa oportunidade aqui de localização de fundo. Então a gente até comentou isso também na nossa sala ao vivo sobre essa possibilidade de produzir um swing trade no índice, porque ele pode ter encontrado uma região barata de fundo, olhando a ótica do gráfico semanal, olhando a ótica do gráfico diário, onde que a gente está localizado. Depois dessa movimentação que a gente realmente elimina essas máximas anteriores que estavam sendo congestionadas, o gráfico faz o quê? Vem, entrega uma correção dessa pernada, olha a diferença da potência desses compradores e da demora que esse vendedor acaba causando aqui para retornar para a média móvel de 20. Nessa média móvel de 20, a gente tem o cenário aqui de um CDB em situação especial. Situação especial porque esse caso é um pullback e não um movimento aqui, ó, como a gente viu esse aqui, ó, direcional de baixa exaustivo. O CDB em situação especial é um movimento exaustivo e a gente pode ter ele numa pernada, igual foi esse aqui, que você compra exatamente a exaustão do movimento, ou então uma exaustão de barras dentro desse pullback, que você também pode comprar a eliminação a partir da quinta barra. Então eu preciso ter pelo menos 5 barras sequenciais. Se eu tiver ancorado pela média móvel de 20, aumenta mais ainda a qualidade do setup. Então, essa barra 79 é o acionamento da compra para continuidade desse movimento. E aqui veio com mais qualidade ainda, porque tínhamos troca de polaridade e retração do Fibonacci aqui, ó, Fibonacci de 38%. Opa, aí, ó. Retração de 38%, troca de polaridade, CDB em situação especial. Primeiro movimento direcional, a gente tem grandes chances desse preço aqui, ó, vir novamente cutucar essas máximas e quem sabe fechar o gapão aqui que ele ficou para trás, né? Caso 132 mil pontos, é o nível aqui de alvo possível, que é de novo aquela trocona de polaridade que a gente tinha visto um bom tempo atrás, agora com mais potência para conseguir romper. Se a gente ativa essa movimentação de alta, a gente tende a projetar essa primeira perna para cima. Então, gera aqui uma terceira pernada longa, uma terceira pernada aqui bonita de movimentação. Então, seria caso, ativando esse pivô de alta, espelhamento desse movimento, só que espelhamento está mais perto, ou projeção dessa pernada toda aqui para cima, para trabalhar com alvos mais longos. Aí realmente a gente tem alvo lá para 133 mil pontos. Então vamos acompanhar aí no decorrer dos próximos dias. É 4h30 da tarde, a gente teria tempo ainda para dar mais uma puxada. Terminar o dia com o índice futuro positivão. Teria espaço pelo menos para ele voltar hoje ainda, ó, até essa média móvel de 8, hein? Vamos marcar aqui e depois a gente vê no final do dia se ele teve potência suficiente para conseguir realmente romper essa movimentação. Ó, já está rompendo a máxima anterior, para dar sequência aí nesse movimento altista desse índice. Alvos aqui, ó, 132.209, depois 132.410. O que eu não gosto desses movimentos assim, ó, é rompimento de topo com várias barras sequenciais, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, rompimento com 7 barras aqui acaba dando uma enfraquecida um pouco no movimento. Já gera um pouco de distanciamento, o preço faz o que ele quer, mas é um cenário aqui, ó, que ele pode acabar voltando para produzir uma trick entry, né? Seria justamente o caso aqui do cenário do pullback de pré-rompimento. Um cenário assim. Então vamos acompanhar. Se ele for direto, temos alvo no 209. Já pro dolinha. Bom, dolinha ficando aí um pouco mais barato. Eu até compartilhei nos stories o cenário do dólar, que a gente teve uma movimentação igualzinha. O mesmo trade que eu fiz ontem, eu fiz hoje no dolinha. É uma taxa de assertividade bem legal que existe nesse doletas. Mas antes da sequência nessa movimentação, bora começar aqui pela abertura, né? Então, dólar, ele tá numa região de resistência. Olha só, a gente já viu esse dólar bater aqui antes e rejeitar. Então, como o índice bateu na máxima do dia de ontem e rejeitou, ele pode bater aqui, ó, na máxima desse range e rejeitar.
ele está andando de lado, ó, região compradora, região vendedora. Então, nessa movimentação, quando ele chega aqui afastado da média móvel de 20, é muito improvável, não impossível, mas improvável que ele efetue esse rompimento. Então, já era também uma região mais difícil de trabalhar em compras de dólar. Não que ele não possa dar boas movimentações, porque hoje o dólar subiu 40 pontos na abertura. Mas é um cenário de um pouco mais de cautela aí, pensando em dólar. Quando a gente cai para os 60 minutos, a gente identifica um cenário mais lateralizado do dólar. Uma região de vendedores, uma região de compradores. A gente abre testando a mínima do dia anterior. Testando essa mínima do dia anterior, a gente já estava vindo pelos 60 minutos no pregão de ontem em 1, 2, 3, 4, 5 barras. Improvável dele efetuar o rompimento em mais de 5, 6 barras. Era a sexta barra da abertura aqui do dólar. Então, era um cenário que acabou gerando uma armadilha nesse fundo. O preço lateralizado, a gente tende a falhar o rompimento da mínima, a gente volta para dentro desse range. E aí, veio a oportunidade pelo time frame menor, região de suporte, Bull 180, barra 1 com a barra 2, se você quisesse comprar um pouco mais agressivo nesse Bull 180, ou se você quiser ser um pouco mais conservador, comprar a BTzinha número 4 aqui, ó, que é um cenário de pullback, alinhamento, pullback na VWAP, cenário aqui de continuidade do movimento. E aí a gente vem acionando vários setups aqui de continuidade desse movimento. A partir do momento em que a gente rompe essa máxima aqui anterior, essa máxima aqui, ó, rompemos com barra de força, a gente ativa espelhamento desse movimento. Espelhamento desse Vzão aqui, ó, para cima. Espelhamento desse Vzão para cima geraria alvos de Fibo para cima aqui, ó, desse movimento. E aí a gente veio buscar região do primeiro alvo, na trena da barra 14 aqui. Era um pouquinho antes da região da VWAP do dia anterior. A gente faz o pullback, rompe, acumula e vem buscar a região do segundo alvo. Então, aqui era uma bela de uma região, segundo alvo, e também eu estava acompanhando pelas retrações de toda essa movimentação. Fundo com o topão aqui do pregão de ontem. E olha lá onde a gente veio buscar retração de 7640 também nesse cenário por dolinha. Agora sim, vem o contexto que a gente identificou de possibilidade de reversão do dólar. A gente já estava vendo aqui a movimentação mais cansada. O dólar, pelos 60 minutos, ele já vem deixando topos mais baixos. Olha só a característica, começou a alterar do dólar. E isso era outro cenário que a gente também estava mapeando. Topo, faço um fundo, não consigo renovar esse topo e hoje eu abro renovando esse fundo. Então acaba sendo improvável de eu jogar lá na outra extremidade de novo, já que eu tô caro nessa região dos 5,70. Já tô caro demais e afastado, por exemplo, nos 60 minutos, da média de 200, que é o cenário amplo que a gente tem aqui, ó, de médias. Então, isso acaba inviabilizando a continuação positiva do dólar. E aí, a gente já teria a possibilidade de produzir o topo mais baixo de novo. Então, por isso que eu peguei a retração desse movimento todo aqui e vimos que ele parou no 7,6. Parando nesse 7,6... Agora sim, caindo para o 2 minutos, que é o gráfico aqui que a gente analisa, qual foi a movimentação de ontem desse doletas? Bom, estamos guiados pelas médias aqui nessa movimentação altista. Ampliamos o cenário aqui de 20 para 200. Temos aqui o cenário do Martin Bear ativo dentro desse contexto aqui. Inclusive, é uma das nossas estratégias operacionais, e essa estratégia operacional, backtestada, ela possui mais de 70% de assertividade no retorno para a média móvel de 200. Então, a partir do momento que a gente localiza essa estratégia operacional na possível formação de topo com o cenário amplo e eu tenho espaço para 200, mais de 70% das vezes esse preço vai voltar para 200. Então, é um operacional que a gente executa com grande confiança, justamente porque a gente já sabe que é uma estratégia do nosso operacional e que a gente tem uma alta estatística da probabilidade. E também sem contar o payoff dessa estratégia. O stop dessa estratégia é pela média móvel de 20. Então, geralmente, a venda ela tem isso daqui de risco. E o retorno para a média móvel de 200 é muito maior, é muito grande o retorno para a média móvel de 200. O mesmo cenário aconteceu no pregão de hoje. Estávamos dentro da movimentação altista, guiados pela média, até o cenário quebrar a sua estrutura e acionar o setup aqui de Martin Bear. Tínhamos aqui um risco controlado. Risco esse controlado, alvo inicial até a média móvel de 200. Um cenário aqui que pagaria 2 para 1,
também num contexto de 70% de probabilidade aqui, ó, desse preço voltar para a média móvel de 200. Voltamos para a média móvel de 200 e agora a gente continua com a possibilidade, porque a gente já está quebrando fundos anteriores. Então, a possibilidade é sempre de formação de topo mais baixo do que o topo anterior. Já estamos aqui num processo de virada de tendência, de reversão de movimento. E aí a gente realmente não consegue expulsar o movimento da média móvel de 200, a gente lateraliza. Ele testa pela última vez, captura a liquidez de quem estava às vezes se protegendo atrás desse topo e olha a pancada que ele dá em linha reta. E aí você vem falar que o dólar não violina, que o dólar não faz isso, que quem faz isso é o índice. É característica dos dois ativos fazer isso aqui. O preço ele sempre vai ir atrás de liquidez. Olha a liquidez que tinha em cima desse topo. O que acontece? Ele pega essa liquidez aqui de quem quer posicionar stop aqui, ó, e acaba entregando o movimento em linha reta. Imagina você vender às vezes aqui essa movimentação, vender aqui, proteger aqui em cima, ser estopado e acabar enxergando toda essa derretida do dolinha. Dolinha que acabou vindo reto para a região de qual região que a gente estava mapeando? A gente estava mapeando esses alvos desse espelhamento aqui para baixo, ou então a gente poderia pegar alvo de projeção, correção e impulsão aqui desse movimento. Os dois alvos são possíveis da gente traçar com Fibonacci. Então, topo a fundo aqui, deixa eu pegar aqui, ó, topo a fundo, olha só o alvo que ele veio cravar. Se você viu meus stories, viu que eu estava com esses alvos aqui traçados, né, desse topo com esse fundo. Olha a trena aqui, ó, do alvo de Fibo, por isso que eu gosto bastante de Fibonacci. Simplesmente ele veio, deu a pancada, ticou o alvo de 100% do movimento, fez o pullback e veio buscar o terceiro alvo, que era a confluência com a mínima do dia. Então, mínima do dia, terceiro alvo de Fibo, chegando em linha reta, preço tende a respingar, repicar. E aqui entra mais uma vez o cenário do CDB. CDB em terceiro alvo de Fibo, ele produz um retorno bem interessante. Então, seria até possível de você executar um trade na contratendência. Embolsa o dolinha, bota na contratendência, alvo pelo menos até a média móvel de 20, conseguiria captar aqui pelo menos 10 pontinhos, ele chegou a pagar 20 pontinhos de retorno. 20 pontos de retorno para trocar a polaridade com o fundo anterior rompido. Então, o que antes estava sendo suporte, foi rompido com pressão, voltou para trocar a polaridade, dólar alterando a sua estrutura aqui para o movimento baixista. E aí damos continuidade nesse movimento, mais um CDB aqui, ó, sendo acionado, possibilidade de retorno, mas o dolinha aqui, ó, aqui ele engatou muito mais pressão, as barras estão um pouco mais sólidas nessa movimentação, mas tá acionado uma BT Kamikaze junto com o CDB trade de retorno à média nesse doletas nessa barra 229. Vamos ver o índice aqui, ó, se ele conseguiu romper. Ainda não conseguiu romper com efetividade esse topo, ó, chegou esticado, então é bem possível dele ainda dar uma respirada antes de querer dar continuidade. Aqui também é 200 do 15, né? Movimentação da 200 do 15, o preço está amassando ela para querer fazer o seu rompimento. E é isso, né, meu povo? Diazão aí, ó, que veio andar na parte da tarde. Então, para você que opera na parte da tarde, hoje foram as melhores movimentações para eliminar também a crença de que as melhores movimentos estão pela manhã. Muitas vezes aí a movimentação pode também vir à tarde. Então, você que só tem o tempo às vezes para operar na parte da tarde, também tem condições de executar boas operações. Se você deseja estudar aqui com a gente, ter todo o operacional definido, ter realmente estratégias vencedoras, estratégias com backtestadas e realmente conseguir ter confiança naquilo que você está fazendo, no link desse vídeo aqui está o acesso para a nossa mentoria. Você já vai ter acesso aí às aulas de maneira imediata, você já consegue confirmar sua vaga, receber aí o total de 12 aulas para aprender todo o operacional. A nossa apostila também vai junto e você já garante a sua vaga para a mentoria ao vivo do ano que vem. Tudo pelo mesmo valor, tudo pelo mesmo pacote, oferta única do final do ano, válida até novembro. E é isso, galera. Deixa seu dedão no like, tamo junto e até amanhã, sextou.